A geração de hoje está vivendo qual período da igreja? É uma pergunta que tem duplicidade, né? A geração de hoje está vivendo qual período da igreja? Aí a outra questão é, o arrebatamento acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Então, do ponto de vista histórico, claro, os historiadores eles vão falar dos vários períodos da igreja, vai falar lá do tempo dos apóstolos, depois o tempo da igreja perseguida, e a Idade Média, e a Reforma. Tudo bem. Agora, do ponto de vista escatológico, claro que muitos também gostam de fazer uma associação desses períodos que eu mencionei com as 7 igrejas da Ásia, que é, na verdade, uma aplicação, mas que não corresponde ao que realmente o texto sagrado diz. Aquelas igrejas não representam períodos históricos. Elas são igrejas que realmente existiram, né? Claro que os historicistas gostam de fazer esta aplicação e até alguns pré-tribulacionistas também gostam dessa abordagem. O mestre Antônio Gilberto, por exemplo, no seu livro Calendário da Profecia, ele faz essa referência, mas eu conversando com ele, inclusive pedindo explicações sobre essas questões, ele deixou claro para mim que é simplesmente uma aplicação e não uma afirmação peremptória e tal, como se fosse algo profético, não é? Esses períodos, como se fosse uma continuidade. A igreja de Éfeso representa o período da igreja apostólica, depois vem a igreja de Esmirna, representando outro período da igreja perseguida e tal, e depois outro período. Não é esse o sentido. Então, dito isto com relação à questão histórica, nós podemos afirmar que o período em que a igreja está hoje é o que a Bíblia chama de últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Agora, é interessante que, biblicamente falando, os últimos dias começaram no primeiro século. Quando começaram os últimos dias? Pedro foi muito claro. Quando ele cita a profecia de Joel, e ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei meu espírito, ou derramarei do meu espírito sobre toda a carne e tal. Então, Pedro, que tinha autoridade apostólica, ele interpreta a profecia de Joel como sendo, na verdade, a inauguração, né, dos últimos dias, um período, claro, de derramamento do poder do Espírito, mas que a própria Bíblia também esclarece que é um período de males, né, de sinais. Paulo falou que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, é um período difícil e que, de acordo com as palavras de Jesus, que menciona ali o termo Odin, né, no grego, quando ele fala do princípio das dores, ele fala das dores de parto, porque o termo Odin é um termo recorrente na literatura apocalíptica, né, numa referência às dores de parto. Claro, mostrando que, na medida em que se aproxima o evento culminante, os sinais se intensificam cada vez mais. Então, a gente até faz um gracejo, às vezes, dizendo que nós estamos já, se os últimos dias começaram no primeiro século, nós estaremos hoje já, talvez, nos últimos minutos ou nos últimos segundos, mas aí você vê que últimos dias é do ponto de vista de Deus. E para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então é importante entender isso. Então nós estamos ainda nos mesmos últimos dias. Agora, fazendo uma correlação com o arrebatamento, porque o nosso irmão diz, a geração de hoje está vivendo qual período? O arrebatamento acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Veja, o arrebatamento é iminente. Ele é iminente, então, desde o primeiro século, a igreja está esperando o arrebatamento. O apóstolo Paulo mesmo disse, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ou seja, Paulo, ele também disse, nem todos dormiremos. Então, Paulo, ele tinha esperança de ser arrebatado.
Isso fala da iminência do arrebatamento, porque iminência significa que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Não aconteceu em 2000 anos, mas continua sendo iminente. Iminente significa que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer antes de terminar essa live, pode acontecer daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, daqui 20 anos, ninguém sabe. Quando eventos importantes aconteceram ao longo da história, claro, os cristãos acreditavam que o Senhor viria. Mas nós que somos salvos, devemos estar prontos para a vinda do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Com respeito ao anticristo, o irmão agora mudando um pouco aqui já o enfoque da nossa resposta, porque ele pergunta, o arrebatamento da igreja acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Aqui é importante nós entendermos duas definições. Primeira, com respeito ao espírito do anticristo, e segunda, com respeito ao homem chamado anticristo, né? O espírito do anticristo, claro, como nós estamos nos últimos dias, esse espírito está presente desde o primeiro século. João falou, filhinhos, é a última hora. E ele mesmo falou lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, que o espírito do anticristo está presente no mundo. O espírito do anticristo nós devemos entender como? Devemos entender que o espírito do anticristo é uma referência ao próprio Satanás. Satanás, na verdade, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que antes de mencionar-se a primeira besta, que é o anticristo, com chifres e com aquelas características que eles são peculiares, né? Antes de aparecerem esses sinais na besta, essas mesmas características, aparecem no próprio Satanás, quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, quando ali se menciona o dragão. Por quê? Porque, na verdade, o homem anticristo que virá, ele vai ser tão somente um preposto de Satanás. Mas quem vai estar, na verdade, agindo na terra é o próprio diabo, por meio desse seu preposto. Aliás, ele vai ter dois prepostos. Ele vai ter um líder religioso, que é o falso profeta, e um líder político, que é o anticristo. As duas bestas, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então veja que o espírito do anticristo já está presente no mundo desde sempre, desde o primeiro século. Agora, o homem anticristo, esse sim, ele só vai entrar em ação após o arrebatamento da igreja. Porque, é bom que se diga, é um homem como qualquer outro. Não é encarnação do diabo, é um homem como qualquer outro, que estará a serviço de uma agenda anticristã, assim como muita gente hoje está a serviço dessa agenda anticristã. Tem líderes aí no Brasil, fora do Brasil, tem muitos metidos à besta aí por aí, que estão cumprindo já essa agenda, que muitas vezes é uma agenda globalista, né? Que é uma agenda que atende perfeitamente os objetivos do anticristo quando ele vier em pessoa, e pode ser que esse homem já esteja no nosso meio, mas ele não foi ainda possuído por Satanás, a ponto de ele ter a convicção de que ele é esse líder como preposto de Satanás. Porque, na verdade, o que vai acontecer com o anticristo é similar ao que aconteceu com Judas. Judas, ele começou a fazer movimentos no sentido de trair o mestre, ele foi avançando. Interessante que tanto Judas como o anticristo são chamados de homem do pecado, ou melhor, filho da perdição, né? Judas é chamado de filho da perdição, e o anticristo também é chamado de filho da perdição. Judas não nasceu filho da perdição, ele se tornou. Ele foi fazendo movimentos nesse sentido, até que chegou uma hora que Satanás possuiu Judas. Diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas. Mas ele teve oportunidade de se arrepender. Ele não se arrependeu e
o diabo entrou nele, tomou posse da vida dele, e ele fez o que fez, consumando a traição. O que vai acontecer com o anticristo é a mesma coisa. Ele não vai nascer anticristo, predestinado a ser anticristo. Não. Veja o que João falou, 1 João capítulo 2, versículo 18. Como vem o anticristo, muitos se têm feito anticristo. Veja, muitos se têm feito. Porque, na verdade, Deus não seria injusto de predestinar alguém para ser anticristo. Predestinar alguém para cumprir essa agenda e já ser condenado de antemão antes de nascer. Na verdade, isso é o que dizem os nossos irmãos calvinistas, de quem nós discordamos, né, com todo respeito, mas não defendemos essa tese, porque nós cremos que Deus concede ao ser humano a possibilidade de escolher, porque Deus não fez autômatos, Deus não fez robôs, Deus fez seres livres, seres morais, que podem tomar decisões. Claro que o ser humano, hoje, ele não tem como tomar boas decisões no que tange a salvação por si mesmo, mas para isso existe a graça de Deus, que se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Esta manifestação da graça que nós chamamos também de graça preveniente, uma graça que vem antes, para iluminar, para capacitar, para convencer o pecador para que ele possa tomar a decisão. Mas, ao fim e ao cabo, a decisão é tomada. A graça não é irresistível. A graça, ela é capacitadora. Ela é uma graça que convence. É uma graça que persuade, mas não é uma graça que força o ser humano. Não é algo que, na verdade, é coercitivo. Não. A salvação não é imposta. A salvação, ela é proposta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer, é necessário se arrepender. Então, mesmo o anticristo, claro, ele só vai ser possuído por Satanás após o arrebatamento da igreja, mas é alguém que vai estar já a caminho, né? Não pense você que o anticristo vai nascer dentro do período tribulacional. Não. É alguém que já estará fazendo movimentos, no sentido aí de pôr em execução essa agenda anticristã. Hoje nós vemos esses movimentos. Nós vemos, inclusive, como a ONU tem sido utilizada como instrumento de uma implantação de um sistema global, um sistema globalista. Não vá confundir globalismo com globalização, não é? A globalização é importante do ponto de vista econômico, as trocas entre as nações, isso tudo é muito importante. Há coisas que o Brasil faz melhor e ele pode exportar para Portugal, há coisas que Portugal faz melhor e pode exportar para o Brasil. Essas trocas são importantíssimas, a globalização é muito boa. Agora, o globalismo tem a ver com uma agenda anticristã que está sendo imposta. E aí, claro, tudo está sendo preparado para que ascenda um líder global, um líder mundial, que, biblicamente falando, nós sabemos que é o anticristo, o homem anticristo, que vai ser um homem como qualquer outro, que vai estar em atuação no mundo, mas quando a igreja for arrebatada, este homem, que é chamado homem do pecado, ele já terá feito a sua escolha, ele já terá rejeitado, claro, as ofertas graciosas do Espírito para que ele seja salvo. Ele vai escolher ser um preposto de Satanás e aí ele vai ser possuído. Ele vai ser tomado por demônios, ele vai ser tomado pelo próprio Satanás nesse sentido, e aí sim ele vai se manifestar. Então, o que eu quero deixar claro é que é o seguinte: não podemos confundir o espírito do anticristo, que já está no mundo, que é o próprio espírito de Satanás, com o homem do pecado, a pessoa, o homem anticristo, que será um homem como qualquer outro, mas que será possuído por Satanás. Mas não é a encarnação do próprio diabo. Há pessoas que assistem filmes e ficam impressionadas, né?
Eu já assisti, por exemplo, filmes do Anticristo em que o bebezinho ali no colo da mãe já tem aquela cara de demônio, quando olha para a criança, até uma maldade, né, que se faz com as crianças, aí, com os bebezinhos, né, fazerem esse tipo de coisa, porque isso não corresponde à verdade, porque o anticristo não vai nascer anticristo. Ele vai ser uma pessoa como qualquer outro que vai se tornar anticristo, ele vai escolher, assim como Judas não nasceu o traidor. Ah, irmão Ciro, mas ele era traidor. Quando você lê os evangelhos, sempre lá os evangelistas dizem que ele é o traidor. Veja, os evangelistas escreveram depois de tudo ter sido realizado. Claro que eles carregaram na tinta, porque eles escreveram depois da traição de Eles Deus. foram Então, testemunhas, né? Judas é o traidor. Então, por isso que em todas as listas de apóstolos, Judas aparece por último. Por que você acha que Judas aparece por último? Porque Judas é o traidor. Ele já tinha consumado a traição, ele já tinha se suicidado, né? Claro, e perdeu o seu lugar no colégio apostólico, perdeu a salvação. É o único caso em que a Bíblia diz claramente que se perdeu a salvação, não é? Porque Pedro utiliza, inclusive, o seu argumento baseado nos Salmos é que Judas precisava ser substituído justamente porque ele perdeu o seu lugar no colégio apostólico. Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. Bom, essa é uma outra questão, mas eu citei como paralelo para mostrar que o anticristo também, assim que acontecer o arrebatamento, algum tempo depois, né, ele já vai estar agindo, ó, é um homem que já vai estar agindo, e ele vai ser possuído por Satanás para pôr em execução aquilo que está na profecia de Daniel 9, versículo 27, que menciona ali a última semana de Daniel, né, a 70ª semana, que é justamente o período tribulacional, quando será estabelecido um acordo com muitos, né, diz a Bíblia, por uma semana, e na metade da semana o acordo será rompido quando o anticristo se voltará contra os judeus, né, os israelitas, dentro do período tribulacional. Muito bem, pastor. É só assim, ajudando. Se o arrebatamento acontecer daqui a pouquinho, então é porque esse indivíduo já está aí. Né? Ele já está aí, pode até ser um desses líderes que se destacam de alguma forma hoje no mundo. Né? Nós não sabemos, mas essa é uma realidade possível. Né? O problema é que o pessoal inverte a ordem, né? Eles dizem, Jesus vai voltar porque o anticristo já está aí. Mas, na verdade, ninguém sabe se o anticristo, aquele que vai ser o anticristo, já está aí realmente, né? Porque, veja, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o pessoal achava que o anticristo era o Hitler. Claro que o Hitler não deixa de ser um anticristo, né? Porque João falou, como vem o anticristo, muito se tem feito anticristo. Claro que o Hitler pode ser considerado um anticristo, mas não o anticristo. O anticristo ninguém pode afirmar peremptoriamente quem é, e nem compete a nós fazer isso, especular sobre isso, porque na verdade ele só vai se revelar de fato quando a igreja for arrebatada, né?